Olá pessoal, boa noite. Boa noite, olá pessoal. Hoje a gente vai continuar resolvendo o exercício de ontem, tá bom? Que é um exercício no GeoGebra, né? A gente vai para o item 6 agora. O item 6 diz o seguinte: aqui você tem um ponto A, que é o menos 2 e 3, que todo mundo lembra, né? E o vetor U, que ele pediu para renomear para ver, né? Vou botar aqui, vou lá e clicar em cima do objeto, vou renomear para ver, tudo bem? E aí eu ganhei o nome de V, tá? E aí ele pede para. No item 6, ele pede para construir uma reta que passa por A, cujo vetor diretor é o vetor V. O que isso quer dizer, vetor diretor? Quer dizer que a reta que passando por A tem que ter a mesma direção do vetor, tá bom? Tá na mesma direção. Ou seja, repare que o seguinte, esse vetor V aqui, tá? Eu peguei, por exemplo, esse mesmo vetor V e comecei com ele no ponto D, tá bom? Ó, esse vetor D, esse vetor V1 aqui nada mais que o mesmo vetor V, só que com a extremidade em D ao invés da extremidade em C, né? Repare que esse vetor aqui ele pode ter qualquer extremidade, ó, tá vendo? Qualquer extremidade, tudo bem? Inclusive, ele pode partir de A, né? Quando ele tem um ponto A e um vetor partindo dele, ó, você tem uma reta, determinando uma reta aqui, ó, tá vendo? Ó, que passa por esse ponto e por esse ponto. Então, repare o seguinte, que para essa reta ter, por exemplo, a mesma direção do vetor V, ela tem que ser paralela à reta passando, tá vendo? Tem que ser paralela ao vetor V. Então você tem que construir uma reta que passa por A, que é paralela ao vetor, tudo bem? Então como é que eu faço isso? Ó, eu vou lá no diretório de reta perpendicular, tá vendo? Ó? Clico na setinha aqui embaixo, vai aparecer reta perpendicular, reta paralela. Tá vendo? Ó? Aí eu vou selecionar o ponto e vou selecionar o vetor. Tudo bem? E aí eu tenho o quê? Uma reta paralela ao vetor, né? Que está na mesma direção. Ou seja, o que está na mesma direção? Tem a mesma inclinação, tá vendo? Ó? A inclinação da reta é igual. Se você tem duas retas paralelas, elas vão ter a mesma inclinação, tá bom? Aí o próximo item fala o seguinte, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, próximo item. Agora a gente vai para o item 7. Calcule a norma do vetor V. Então vamos lá. Ó. Calcular a norma do vetor V é a mesma coisa que calcular a distância entre as extremidades, entre os pontos C e B. Tá vendo? Isso que é a norma, é o tamanho do vetor. Repare o seguinte, que o vetor V é o vetor 7, 3. Então eu ando 7 no sentido horizontal, tá vendo? E 3 no sentido vertical. Então, por exemplo, eu posso pegar um ponto aqui, ó, tudo bem? Que dista 7 no sentido horizontal do ponto C. Tudo bem? E aí eu vou formar um triângulo, ó. Vou aqui no segmento, tá vendo? Ó, segmento, vou no ponto aqui, ó. Vou aqui no vetor, ó, peço para segmento, tudo bem? E aí eu vou ligar aqui, ó, esse ponto C ao ponto E, e esse ponto E ao ponto B. E aí eu vou ter um triângulo, que esse triângulo vai ser retângulo. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, é paralelo ao eixo Y, tá vendo? E esse tamanho aqui está sobre o eixo X. Como o eixo X e o eixo Y são ortogonais, aqui um ângulo de 90, ó. Então aqui também vai ser um ângulo de 90. Para destacar esse ângulo, o que eu faço? Vou lá em janela de ângulo, ó, tudo bem? Peço a opção ângulo. E aí seleciono os vértices. Ó, eu quero o ângulo de vértice em E, não é? Então eu seleciono o vértice C, depois seleciono o vértice E. Desculpa, é o contrário. Vai lá em ângulo, ó, seleciono o vértice B, depois seleciono o vértice E e o vértice C. Tudo bem? Então, para selecionar esse ângulo, eu fui em ângulo, selecionei o vértice B, o vértice E e o vértice C. É o ângulo BEC, tá vendo? BEC.
Repare que esse rótulo aqui, ó, ficou em cima do vértice E. Tá vendo? Ó? Apareceu um rótulo aqui de 90 graus. Ó. E esse rótulo está me atrapalhando. Tá vendo? Ele deu um rótulo aqui de 90 graus. Para esse rótulo sumir, o que eu faço? Eu clico em cima do objeto, tá vendo? Que é o ângulo de 90 graus. Vou aqui e não exibir rótulo. Tá vendo? Então esse rótulo sumiu. O que eu tenho que fazer? Calcular esse tamanho de V aqui, ó. Só que eu sei que tem 7 assim e 7 assim. Também eu vou clicar nesse segmento G, também vou pedir para extrair o rótulo, tirar o rótulo. Nesse segmento H para tirar o rótulo. Eu sei que tem 7 unidades assim e 3 unidades assim. Se eu quiser colocar a medida desse segmento, tá vendo? Ó? A medida desse segmento que vai do C até o E, o que eu faço? Vou aqui no texto, na caixa de pá, onde tem esse Azinho aqui, ó, tá vendo? Vou na caixa de texto, ó, e coloco essa medida aqui. A medida não é 7, eu vou lá e clico aqui em cima, ó, ao lado do segmento, e coloco o número 7. Vou lá, ó. Tá vendo que esse 7 aqui, ó, o 7 que eu digitei, esse aqui é o 7 que eu vou visualizar, tá vendo, ó? Tudo bem? Esse 7 aqui tá meio ruim, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco na forma LaTeX, ó. Aí apareceu um 7 melhor, tá vendo? Na visualização. Aí eu aperto OK, apareceu esse 7. Tudo bem? Então, eu já sei que daqui, essa distância aqui mede 7, beleza? Agora eu quero colocar outra distância aqui medindo 3. Ó. Vou lá na caixa de texto, clico ao lado do objeto, coloco 3. Tudo bem? Certo. Então agora eu quero calcular o tamanho do vetor V, que é o tamanho da hipotenusa. Só que eu tenho um cateto, um triângulo retângulo, cujos catetos medem 7 e 3. Não é? Então o que eu faço? Eu vou ter que jogar o teorema de Pitágoras aqui, ó, né, para calcular esse V, tudo bem? Só que eu quero calcular na tela. Eu quero fazer os cálculos na tela. Então, o que eu faço? Eu vou lá na caixa de texto novamente, ó. E aí eu coloco no lugarzinho da tela, eu vou lá e clico no lugarzinho da tela que eu quero que apareça os cálculos, né? E vou lá e colocar os cálculos. Então, por exemplo, eu quero que apareça V quadrado, né? Eu sei que esse é o quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Esse é o quadrado, que eu vou chamar de V, tudo bem? Então, V quadrado tem que ser igual a esse ao quadrado, que é o EC, ó. Tudo bem? Então, o V quadrado, que é esse V aqui, tem que ser igual a esse ao quadrado, que é o EC, né? Ó. Então, vai aparecer 7 ao quadrado, mais esse ao quadrado, que é 3 ao quadrado, tudo bem? Agora apareceu esse cálculo aqui, ó. Ele está fazendo esse cálculo. Como é que eu faço para ir para a próxima linha? Se eu continuar aqui, ó, 10 passos, por exemplo, na hora que eu for escrever a próxima linha, ele vai continuar na mesma linha. Tá vendo? Ó? Então, eu vou estabelecer um comando aqui de pular linhas. Como é que eu faço para pular linhas? Eu dou 2 espaços. E aí, eu continuo na próxima linha. Ó, tá vendo? V ao quadrado. Tudo bem? Repetir. Agora, 7 ao quadrado dá quanto? Dá 49. Ó, 49. E 3 ao quadrado dá 9, não é? Tudo bem? Estou aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Ó. Tem um triângulo retângulo aqui. Estou fazendo esse ao quadrado, que é a hipotenusa, né? E o 7 e o 3 são catetos, tudo bem? Novamente, quero ir para a próxima linha. Dou mais 2 pauzinhos. E aí, vai aparecendo aqui, ó. Aqui está sendo o que eu estou editando, colocando. E aqui está sendo o que eu vou visualizar depois, tudo bem? Então, aqui você vai ter V ao quadrado é igual a 49, 7 ao quadrado, que é 49, 3 ao quadrado, que é 9. 49 com mais 9 dá 58. Tudo bem? Agora, o que eu faço? Vou para a próxima linha. Só que eu tenho que extrair a raiz quadrada, não é? Então, do lado esquerdo, que era V quadrado, vai ficar V.
Do lado direito vai ficar a raiz quadrada de 58. Como é que eu utilizo um comando para aparecer raiz quadrada? Bem, o comando para aparecer raiz quadrada é o barra SQRT. SQRT. Que significa em inglês square, ou raiz quadrada, tá bom? Que é o símbolo disso. Então eu coloco barra SQRT e coloco o número que eu quero extrair a raiz. Então apareceu aqui, ó, V igual a raiz quadrada de 58. Tudo bem? Então esse foi o cálculo. Aí eu vou lá e aperto OK e aparece o cálculo na tela. Eu já sei que o V é raiz quadrada de 58. Esse tamanho aqui é a raiz quadrada de 58. Então a norma desse tamanho aqui é a raiz quadrada de 58. Beleza? Basta eu extrair a raiz agora e descobrir quanto que vale essa norma. Próximo item. Vamos ver aqui. Ó. No próximo item, com o item 8, ele pede para operar as coordenadas do ponto A para 3 e menos 1. Tudo bem? Então, o ponto A está aqui, ó, que é o menos 2 e 3. Ele quer operar para 3 e menos 1. 3 no sentido de x e menos 1 no sentido de y. Tá? Então, o que eu faço? Ó, eu tenho duas opções. Ou eu mexo no ponto A na tela, vou aqui na setinha de mexer, ó, tá vendo? Ó? Eu quero colocar ele no ponto 3 e menos 1. Então, é nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Na malha. Então, eu vou aqui nesse ponto A e mudo para esse ponto aqui. Tudo bem? Ao fazer isso, ele já operou. Ó, certo? Ou então, eu tenho outra opção. Eu estava no 2 e menos 3, no menos 2 e 3. Eu posso também vir aqui na janela de álgebra, ó, tá vendo? Clicar sobre o ponto A. Dou dois cliques com o botão esquerdo. E aí, ele vai aparecer uma janela azul, tá vendo? Quando eu faço isso, eu posso mudar as coordenadas aqui, ó. Eu quero que ele vá para o ponto 3 e menos 1, né? Então, eu quero o ponto 3 e o y menos 1. Então, aí eu dou Enter e ele apareceu automaticamente no ponto 3 e menos 1. Tá bom? Então, é isso que eu faço para operar. Tá? O próximo passo, vamos ver aqui. Vamos para o item 9. Construir um hexágono regular de lado 3 com um dos lados contido na reta R e atribua o nome de hexágono. Então, vamos lá. Primeiro, quero construir nessa reta R aqui. Agora eu vou apagar esse segmento aqui que já não importa mais, tá bom? Esse segmento aqui também vou apagar. Esse ângulo aqui eu também já não quero ele mais, posso apagar. Tá bom? Esses textos aqui também eu vou apagar. Ó. Apagar. É só clicar em cima do objeto e ir lá em apagar. Se você quiser apagar esse 3 aqui, que é um texto que eu escrevi, vou lá, clico em cima do 3 e vou lá e apago ele. Tá bom? Agora eu quero fazer o seguinte, construir um hexágono de lado 3 que tenha um dos seus lados medindo sobre a reta R. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou construir o lado que está sobre a reta, que é essa reta aqui, ó. Para fazer isso, eu vou usar o comando círculo, tá? Por quê? Porque eu quero que esse lado tenha medida 3. Então o que eu vou fazer? Vou usar o comando círculo, vou aqui nesse círculo aqui, ó, círculo dado centro e raio, ó, tá vendo, ó? E vou construir um círculo de raio 3. O centro eu posso escolher sobre qualquer ponto dessa reta. Mas eu vou escolher sobre o ponto A, tá bom? Então o centro, primeiro eu vou lá, seleciono o centro, ó, que eu vou escolher o ponto A. E vou construir um segmento de raio eu quero construir um segmento de tamanho 3. Então eu vou lá e coloco um raio 3 aqui, tudo bem? Pronto. Agora eu tenho um círculo de raio 3. Tá? Ó. E eu quero um segmento de tamanho 3. E eu sei que
O raio é a distância do centro até a borda desse círculo. Então, qualquer ponto que eu tomar sobre a borda vai estar a uma distância de 3 centímetros do centro, tá bom? Só que como eu quero que esse ponto esteja sobre a reta, então o que eu vou fazer? Vou tomar um ponto de interseção, que é esse ponto ou esse ponto. Então, eu vou lá em selecionar ponto, ó, e clico nesse ponto aqui. Automaticamente, essa distância aqui, ó, do A ao E, vai ser 3. E o segmento AE, que é esse segmento que sai daqui e vai até aqui, vai estar sobre a reta que eu quero, que é a reta R. Tudo bem? Então, agora eu vou apagar o círculo. Como é que eu faço para não exibir o círculo? Ó, vou aqui, clico em cima do círculo e peço para não exibir objeto. Eu não posso apagar o objeto, eu tenho que ir lá e não exibir, tá bom? E aí eu tenho já automaticamente um segmento de tamanho 3. E eu quero construir um hexágono sobre esse segmento AE, tá bom? Esse hexágono eu vó construir para facilitar um hexágono regular. Então, o que eu faço? Vou lá na ferramenta de polígono. Agora eu posso apagar esse vetor, tá bom? Vou aqui, ó, clicar e apagar. Ó, apagar esse ponto D e apagar o ponto C, tudo bem? Agora vamos lá. Vou lá na ferramenta de polígono. Quero construir o hexágono sobre esse segmento. Ferramenta de polígono. Vou clicar sobre o segmento AE, ou sobre as extremidades, que são os pontos A e E. Ó. Então, cliquei no ponto A, cliquei no ponto... Desculpa. Polígono não, é segmento polígono regular, tá? Eu quero construir um polígono regular, tudo bem? Então, eu vou aqui, ó, no polígono regular. Aí, eu clico sobre extremidades A e E, ó. E aí, eu escrevo o número de lados. Se eu quero construir um hexágono, eu vou escrever de 6 vértices, tá bom? Que é o número, quantidade de vértices que tem. E aí eu clico aí e aparece automaticamente o hexágono. Eu posso também construir o hexágono pela parte de baixo. Basta eu inverter a ordem dos pontos selecionados. Por exemplo, lembra que eu selecionei primeiro o ponto A e depois o ponto E? Se eu vim aqui, por exemplo, e apagar esse hexágono, e ir lá em polígonos regular, ó, e selecionar o ponto E primeiro, depois o ponto A, e escrever, ó, a quantidade de vértices igual a 6, o hexágono vai aparecer na parte de baixo, tá bom? Da reta. Então, tudo depende da ordem dos pontos que eu estou selecionando. Para construir o hexágono, primeiro, eu seleciono os 2 pontos, que é o A e E. Depois eu insiro a quantidade de vértices. Se eu selecionar na ordem contrária, E e A, ele vai aparecer na parte de baixo. Se eu selecionar A e E, o ponto A e depois o ponto E, aparece no ponto de cima, tudo bem? E aí ele pede, como a última coisa, ele pede para renomear esse polígono, dar o nome de hexágono. Então, para renomear, eu vou lá no rótulo aqui, ó, tá vendo? Eu clico ou dentro do polígono ou aqui na janela de álgebra, onde está o polígono 1. Vou lá em renomear. Tiro essa parte aqui e escrevo o nome hexágono. Tá bom? Então, aperto OK e aí aparece o nome hexágono. Então, aí você tem o nome hexágono, beleza? O último item, para a gente fechar o vídeo de hoje. Ó, vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, no 10, você tem assim, determine um vetor U igual a 0, 0.5V e pinte de azul. Então, como a gente vai ter aqui, ó, vamos aqui no GeoGebra, eu posso seguir, eu quero construir um vetor U que é igual a 0,5V, a metade desse vetor V, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar no campo de entrada 0,5V. E aí vamos ver o que aparece. Ó, apareceu o vetor U.
que é igual a metade do vetor V. E eu quero pintar esse vetor U de azul. Então, eu clico em cima do vetor U, ó, tá vendo? Aqui na janela de álgebra. Ó, tudo bem? Vou lá na janela de álgebra, clico em cima do vetor U, vou em propriedades, ó. E aí vai aparecer uma janela aqui no canto. Eu vou sobre a cor e pinto ele de azul. Ok? Tudo bem? Aí fecha a janela. Como o vetor U está coincidindo com o vetor V, ó, eu posso ir aqui, clicar em cima do vetor V e pedir para ele não exibir não exibir o objeto. E aí aparece só o vetor U, a cor do vetor. Tá? Se eu quiser mudar a cor do vetor, basta fazer a mesma coisa. Ó, clica em cima do vetor, vai nas propriedades. E aí escolho uma cor mais escura, escolho a cor verde. Aí aparece a cor verde que eu estou procurando. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até a próxima, tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar a resolução desse exercício. E até lá.